Olá, sou o Trindade Costa e quero que você seja bem-vindo ao Podcast 1. E para iniciarmos, eu conto com a presença de uma pessoa que é muito querida pelos santarenos. Ela que está sempre envolvida nas questões culturais de Santarém e região. Eu tenho a honra de conversar com a mestra, historiadora e escritora, professora Terezinha Amorim. Que bom vê-la no pódio. Opa, muito obrigada. Eu agradeço o convite e estar aqui realmente é algo que nos deixa muito felizes. Então, muito obrigada pelo convite. Professora, a senhora trabalha há muitos anos na área da educação, ligada a movimentos culturais. A senhora é uma pessoa muito atuante nessa questão de cultura e educação em Santarém. Fale um pouquinho da sua trajetória nessa área. Então, eu fui professora de História há mais de 30 anos e posso dizer que trabalhei desde da pré-escolar até a pós-graduação. Fui professora no curso de pós-graduação e tanto nas escolas públicas quanto particulares, na universidade pública, na universidade particular. E posso dizer que militei, sabe? A palavra certa é essa mesmo, não é brigar, como o pessoal fala, é militar mesmo, tanto nessa questão da história da nossa região, como na questão da preservação da cultura, porque nós temos uma história tão rica, uma história tão bonita. E para começar a falar dessa história rica e bonita, nós podemos dizer que já está comprovado por historiadores de renomes nacionais que Santarém é a cidade mais antiga do Brasil. E isso deveria ser motivo de orgulho para todos nós santarenos. Infelizmente, essa história tão bonita, ela é muito pouco conhecida. Quando nós vamos para a sala de aula, enquanto professor, a gente fala a história de todos os povos, dos gregos, dos romanos, dos egípcios, dos chineses, e nós não falamos a história nossa. Nós não falamos de Nurândalu Guaborabara, nós não falamos de Maria Moassara, nós não falamos dos índios Tupaiús, nós não falamos da cabanagem, enfim, dos maiores quilombos que existiram na nossa região. Quer dizer, os verdadeiros protagonistas da nossa história são desconhecidos. Então, isso me levou a buscar uma forma de contribuir de alguma maneira para que essa história pudesse ser conhecida. Então, comecei a trabalhar alguns projetos, né? E dentro desses projetos a gente foi aprofundando mais essa outra versão histórica, além dessa registrada nos livros de Tupaiulândia, de Santarém Momentos Históricos, procurando outros enfoques que até então eram pouco trabalhados, como a questão dos prédios históricos, como a questão das praças históricas, a questão da cerâmica arqueológica, que a história de Santarém ela começa a partir da cerâmica. Então foi o primeiro projeto assim que a gente desenvolveu, através da lei CMA, com patrocínio à época das Centrais Elétricas do Pará, do Banco da Amazônia. Então foi o primeiro projeto que nós começamos a trabalhar, porque, como eu disse, a história de Santarém começa a partir dali. Você vê que veio arqueólogos, antropólogos do Brasil e do exterior estudar essa cerâmica, e o nosso próprio aluno não sabe o que é um vaso de gargalo, não sabe o que é um vaso de cariátides, não sabe o que é uma estatueta tapajônica. Então a gente procurei ao longo desses anos desenvolver atividades, desenvolver projetos voltados para o resgate dessa cultura, dessa ancestralidade cabocla que nós temos, disso que é a identidade santarena. E aí, por último, começamos a trabalhar já a questão dos prédios históricos, fazendo uma identificação nesses prédios. Muitos deles já se perderam. Se nós formos fazer um levantamento agora, com relação ao que nós fizemos em 2010, 2011, nós vamos ver que nós já perdemos ali 30%, 40% desses prédios. Então, a história de Santarém é retratada também aí. Eu lembro que um tempo a senhora desenvolveu um projeto que colocava umas placas com
indicando os pontos históricos de Santarém, né? Exatamente. Nós fizemos esse projeto da produção de réplica e catalogação dos prédios históricos, onde nós seguimos 3 linhas de trabalho. Uma delas foi a identificação desses prédios, sabe? Seria uma espécie de um inventário. Exatamente isso que eu acabei de falar. Se à época nós tínhamos 100 e poucos prédios, eram 116, eu lembro. Hoje nós não temos 60, 70 no máximo nessa linha, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Nós fizemos também a capacitação dos artesãos, que eram para começar a trabalhar as miniaturas desses prédios, para colocar no mercado a história de Santarém, para que ela pudesse chegar em outros lugares e, acima de tudo, que esses artesãos eles tivessem renda, né? E trabalhar essa questão histórica. E fechamos, né, inclusive, esse projeto com uma forma de catalogar esses prédios a partir da identificação com a colocação das placas. Graças a Deus, eu diria que ainda temos algumas delas no Centro Cultural João Fona, na Praça Tiradentes, na Igreja Batista, na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, na Igreja de Alter do Chão. Então, o que nós fazíamos? Nós pegávamos esses prédios e mandamos fazer, né, umas placas de marmorite e contando um pouco da história daqueles prédios, para que cada cidadão santareno que passasse por lá, ele pudesse ter acesso àquela informação e, a partir daí, reconhecer aquele conjunto arquitetônico como sendo uma herança, um legado deixado pelos nossos ancestrais e que, portanto, faz parte da história de Santarém. E eu diria que esse projeto, além de todo a popularidade que ele teve, o reconhecimento, a credibilidade, nós chegamos a ser premiados no Rio de Janeiro pelo IFAM, né, com esse projeto que foi considerado a mais importante iniciativa realizada para a preservação do patrimônio edificado de Santarém. Então, foi algo gratificante. E, na sequência disso, nós, a pedido do então bispo de Santarém, à época, Dom Esmeraldo Farias, nós fizemos um projeto para a restauração da Igreja de Alter do Chão. E eu diria assim que foi um trabalho muito bom e que ainda hoje é possível a gente ver, né, a Igreja de Alter do Chão, que data do finalzinho do século XIX. Nós conseguimos recuperar muitos traços daquele projeto original, como uma parte do piso, logo na entrada da igreja, um arco que foi feito, além de outros traçados do projeto original que estavam camuflado pelas inúmeras reformas, pelas inúmeras alterações que foram feitas ao longo do tempo. Então, eu diria que a gente deu um passo muito significativo naquela época para mostrar que a história de Santarém também pode ser contada, escrita e reescrita através das suas construções históricas que datam desde o século XVIII. É importante nós conhecermos toda a história de Santarém, que a partir daí a gente começa a valorizar ainda mais, né, a nossa cultura, a nossa história, e que a nossa juventude possa dar prosseguimento, pelo menos na questão da preservação, né, dos nossos patrimônios históricos, culturais que nós temos. Eu diria que um dos nossos maiores desafios é exatamente tornar conhecida essa história, porque ninguém ama o desconhecido, né? Verdade. Então, para você amar, você tem que conhecer. E essa história, como eu disse, ela precisa ser contada. Sim, e com precisa certeza. ser contada e escrita por nós que estamos aqui, para deixar esse legado para outras gerações que virão, porque senão a gente vai acabar perdendo isso. E você sabe que a história é o que liga o passado, o presente e o futuro. Se não houver essa história, esse elo, né, que interliga essas gerações, as gerações futuras não terão identidade. Elas ficarão à mercê, né, de outros contextos que não sejam esse vínculo hereditário, ancestral, histórico que é repassado pelas gerações que nos antecederam. E, professora, a senhora sendo
é uma grande escritora, conhecedora da cultura. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre o seu livro Sinopse Histórica do Baixo Amazonas e Tapajós. Eu sei que a senhora tem outras obras, mas esse está fazendo um grande sucesso. Conte um pouquinho qual foi a sua grande inspiração para fazer essa obra. Na verdade, eu diria que esse já é o meu 5º trabalho, né, publicado. Eu tenho um, por exemplo, que é A Dominação Norte-Americana no Tapajós, que foi meu primeiro trabalho. Depois eu fiz um sobre o Sairé, exclusivo basicamente sobre a religiosidade do Sairé, que também estava ameaçada de se perdê-la após a introdução do Festival dos Botos, né? E aí também trabalhei um sobre Santarém, uma síntese histórica, abordando toda a parte histórica mesmo de Santarém. E um segundo trabalho, né, porque meu amor por Santarém é assim, gigantesco. explícito. Peguei Santarém, sua história e suas belezas, que inclusive saiu pela editora Samaúma, nós lançamos no Salão do Livro de 2014. E eu diria assim que quando a gente começou a trabalhar sobre as belezas de Santarém, eu posso até dizer que são tantas que elas acabaram por camuflar a história. As belezas de Santarém, sua história, suas belezas ficaram basicamente só nas suas belezas, e a história acabou não ficando tão conhecida como era o nosso objetivo. E agora, né, eu diria que está na hora, eu comecei a pensar isso, porque já vinha também trabalhando alguns textos, tanto nas revistas do IHGTAP, quanto nos programas da Festa Nossa Senhora da Conceição. Comecei a abrir assim, para pesquisar um pouco mais sobre a nossa região, porque todo mundo sabe que a historiografia paraense, ela é rica, ela é vasta, ela é diversificada. Porém, a maioria dos trabalhos dos historiadores oficiais paraenses, eles se limitam a Belém, zona metropolitana. Então, a história do interior paraense, principalmente a região do Baixo Amazonas, que teve um papel tão importante, né, nesse processo de expansão do que é hoje a região amazônica. Eu pego sempre uma citação do Arthur César Ferreira Reis, que é um dos maiores historiadores do Brasil, amazonense e tudo. E o que ele dizia? Santarém foi cabeça de ponte. Sabe o que é isso? Era daqui, depois da ocupação de Belém, veio a ocupação de Santarém, e eram daqui que saíam as grandes expedições, que inclusive chegaram até o estado do Amazonas, que chegaram a outros estados. Então, isso aí precisa ser visto dentro de um contexto maior e não apenas mencionado pelos historiadores oficiais paraenses ou amazônicos. Então a gente começou a se debruçar mais sobre essa história e buscando inspiração para isso, por exemplo, em Monte Alegre, que foi o berço da ocupação da civilização americana. Hoje também a gente tem certeza disso, a ciência mostra isso, que os primeiros habitantes da América viveram em Monte Alegre. Então, tudo isso, esses sítios arqueológicos que tem em Monte Alegre, em Rurópolis, o processo de ocupação dessa região, das etnias indígenas que aqui viviam, o processo de municipalização da região com a chegada de Mendonça Furtado. Quer dizer, tudo isso a gente vai vendo como se aconteceu tudo isso. O processo de adesão do Pará na região do Baixo Amazônica foi algo assim fantástico. Eu estou numa guerra, inclusive, entre Santarém e Monte Alegre. Quer dizer, tanta coisa bonita, tanta coisa assim, que precisava ser contada. Sim. Então, eu digo, é por aqui que eu vou. E aí comecei, então, a fazer registro, veio a pandemia, a gente acabou ficando no recolhimento em casa, e isso abriu também precedente para que a gente pudesse ter, entre aspas, mais tempo para se dedicar às pesquisas, e foi algo assim tão prazeroso, tão gostoso. Foram descobertas, estão sendo descobertas. Por exemplo, eu gosto de citar, e falei isso quando eu estava recentemente em Oriximiná, quando a gente fala tanto do quilombo de Palmares, sabe? E aqui a gente teve em Oriximiná a chamada Cidade Maravilha, que foi o Quilombo do Norte, sabe? Foi o Palmares do Norte. Então, quando a gente pega esses nossos verdadeiros protagonistas dessa história, a gente vai ver que muita coisa precisa ser escrita, muita coisa precisa ser trabalhada. Então, o Sinopse Histórica do Baixo Amazonas e Tapajós, ele veio com esse mesmo objetivo,
sabe? De contar fatos, de registrar fatos da história do Baixo Amazonas e do Tapajós que não são contados pela historiografia paraense. E nós tivemos, eu posso dizer assim até com, com muita clareza, com muita felicidade até, que eu tive sorte com relação a isso, porque eu consegui aprovar esse projeto tanto através da Lei CMA, que é a Lei de Incentivo à Cultura, como também através do processo de seletividade da Natura. E aí o que aconteceu? Nós pudemos publicar esse trabalho. E hoje eu diria assim para você que esse trabalho já chegou lá em Jacareacanga, já pensou que felicidade? Olha que legal. Porque nós estamos trabalhando 20 municípios, 14 deles do Baixo Amazonas e 6 deles do Tapajós. Então, como é um projeto com incentivo estadual, né, através da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei CMA. Então, nós temos que dar uma contrapartida para o Estado. Eu não posso pegar esse livro e vender e ficar com todo o dinheiro. Sim. E onde eu posso encontrar essa obra? O que nós fizemos esse plano de distribuição? A própria Natura recebeu uma cota, né, vamos mandar uma cota do governo do Estado para as bibliotecas de Belém, e aí eu lancei um plano de distribuição para esses municípios, para que eles sintam sua própria história ali, entendeu? Então a gente está indo em alguns municípios, já fizemos, diria que mais da metade deles, e eu diria que agora, recentemente, só 5 municípios ainda não foram contemplados com essa cota de distribuição, mas serão. Então, eu dizer que esse livro chegou lá em Jacareacanga, como eu mencionei há pouco, chegou lá em Prainha, vai chegar lá em Faro, vai chegar lá em Almerim, e de repente, assim, eles verem, sabe, a sua própria história contada por uma filha da região, eu acho que é bom. Então, eu fiquei realmente muito feliz e a gente está fazendo questão de ir a esses municípios, conversar com os professores, conversar, fazer rodas de conversa e falar um pouco dessa história, como lá em Óbidos, né, berço de tantas revoluções que aconteceram, da Revolução Constitucionalista de 32, da Revolução Tenentista de 24. Então, a gente vai, a revolta de Jacareacanga, quer dizer, tanta coisa que a gente vai, os novos municípios que foram sendo criados. Então, eu diria que realmente está sendo um trabalho muito prazeroso. É muito interessante essa questão cultural, né, que a senhora trabalha, a senhora fazendo um registro da cultura. Isso é tão bom, é tão marcante para as gerações atuais e para as futuras gerações, né? Saber que a gente tem escrito por uma filha da região obras tão marcantes, tão bonitas como esses livros que a senhora tem feito. Que bom que a senhora tem contribuído com a nossa cultura, viu, professora? Isso é muito importante para nós que somos estudiosos, pesquisadores da área. E, professora, a senhora faz parte da Academia de Letras e Artes de Santarém, ALAS. Conte um pouquinho para a gente qual é o seu envolvimento, como é que funciona e quais foram os trabalhos mais relevantes dentro da academia. Então, eu diria que antes de eu ser integrante da Academia de Letras e Artes, eu sou sócia fundadora, membro fundadora do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós. E esse instituto, que ele foi criado em 2012, ele completou recentemente 11 anos, então está assim um adolescente, um pré-adolescente ainda em processo de formação, com muitos desafios pela frente. E esse instituto, ele tem assim um objetivo muito maior, que é seguir nessa linha, continuar essa luta pelo fortalecimento da região, pela criação do novo estado do Tapajós, pelo fortalecimento da identidade desses municípios que integram essas duas regiões. Então, o IHGTAP, como eu disse, faz parte de um ideal que prega e que trabalha com esse propósito de fazer com que a história dessas regiões, com que a cultura dessas regiões, elas sejam cada vez mais trabalhadas. Então, eu tive a felicidade também de presidir o IHGTAP durante 7 anos, e foi através desse trabalho, né, via pesquisas e publicação de trabalho, que eu
participei, né, também fui convidada e apresentei meu currículo na ALAS e fui, né, selecionada, porque tem todo um critério, né, nós somos eleitos pelos próprios acadêmicos e hoje, né, eu faço parte da Academia de Letras e Artes de Santarém e nós então ocupamos a cadeira número 5 e essa academia ela também segue essa linha, né, de trabalhar com a cultura, eu não diria que só de Santarém, mas de toda a região. E a Academia de Letras e Artes, ela tem revelado assim trabalhos muito significativos. Por exemplo, os nossos amigos, eles já estão na quarta edição do livro que é Encontro, que é de poesias, além de dentro da própria academia nós temos diferentes segmentos, poetas, escritores, músicos, artesãos, né? Quer dizer, são os vários segmentos da cultura santarena que estão integrando a academia. Então, ela representa a soma de tudo isso, eu diria, sabe? Que ela representa a soma da história, da cultura, da música, de modo geral, e dos diferentes segmentos das artes em Santarém e na região do Baixo Amazonas. Olha que interessante, né? São histórias sendo contadas, histórias sendo vividas, entidades representando a nossa cultura, valorizando através dessas entidades. E, professora, recentemente teve um evento na Câmara falando com relação à cabanagem. O que representou esse evento aqui para Santarém? Quando eu falava há pouco, né, do resgate desses verdadeiros agentes participativos, desses líderes da história, dessas pessoas que fazem e fizeram a história, a gente não pode em nenhum momento deixar de mencionar os cabanos. É importante a gente dizer que a cabanagem, a gente ouve falar na escola, por exemplo, quando se trabalha as províncias rebeldes, né, que não aderiram de imediato à independência do Brasil, e a gente ouve falar das guerras que aconteceram durante o período regencial, e aí a gente fala da Guerra dos Farrapos e fala dos outros movimentos que aconteceram, da balaiada, da sabinada na Bahia, e aí a gente fala cabanagem no Pará. Cabanagem no Pará, né? E aí o movimento tal que aconteceu, e só se parou ali esse fato. Em Belém, a gente vem acompanhando que, por exemplo, ele já tem até um calendário da cabanagem, que começa no dia 31 de dezembro, que foi o dia da morte do Batista Campos, que foi o líder intelectual desse movimento, e vai até o dia 7 de janeiro, que foi o dia em que os cabanos ocuparam Belém. Mas o que é essa cabanagem? Por exemplo, quando você Batista Campos, eu já até falei isso aqui, você chega a Belém, um dos bairros mais chiques de Belém, o bairro Batista Campos. A Praça Batista Campos, então, é assim, uma das praças mais bonitas, eu nem diria nem só de Belém, mas da região norte como um todo, e por que não até do Brasil. Você vê, lá em Belém também tem o Memorial da Cabanagem, que é uma obra de Oscar Niemeyer, o bairro da Cabanagem. E aqui em Santarém, o que a gente tem da cabanagem? Então, eu diria que esse fato que aconteceu agora na Câmara, ele foi um passo muito significativo para que a cabanagem seja reconhecida no Baixo Amazonas, mais precisamente em Santarém. Porque, para quem não sabe ou para quem não tem interesse de conhecer, essa revolução que foi a mais importante movimento social da história do Brasil, quando o povo tomou o poder, sabe? Quando aquele povo se sentindo abandonado, esquecido, explorado, disse, olha, eu não quero mais isso. Eu quero um governo que me represente, eu quero um governo que me ofereça condições de vida, um governo que me respeite, que me dê dignidade. Então foi isso que esses grupos fizeram, e eram pessoas simples, pessoas do interior do Pará.
e eles então se rebelaram contra aquele governo. Por quê? Porque o governo era eleito no Rio de Janeiro, que era a sede do poder central, e vinham para o Pará como iam para outras províncias sem conhecer a realidade daquele povo, e chegava ali com um plano de governo que esquecia, que ignorava aquele povo. Então é com esse objetivo, né, que começa a cabanagem em Belém. E durante mais de um ano, esse movimento ficou centralizado basicamente em Belém. Quando eles são, entre aspas, derrotados em Belém, eles vêm para o Baixo Amazonas, né? E aqui em Santarém, eles se estabelecem, eles montam o seu grande quartel, o maior centro dessa revolução, que é na comunidade de Ecoipiranga, entre o Rio Arapiuns e o Tapajós. Então ali eles montaram esse grande centro da resistência cabocla, e no dia 23 de março de 1636 eles resolveram ocupar a Câmara Municipal. Esse grupo de homens, com o objetivo de se fazerem respeitados, como nós dissemos, cansados de ser explorados, humilhados, buscando respeito, cidadania, valorização da vida, ocuparam a Câmara Municipal sem atacar, sem nenhuma violência, obrigaram os vereadores a reconhecer o Eduardo Angelim, que era então presidente da província lá em Belém, como sendo presidente do Pará como um todo. Então, o 23 de março, ele é uma data assim muito significativa, foi o dia escolhido para ser o dia da instalação, da criação, da fundação do IHGTAP, e este ano, na verdade no ano passado, no final do ano passado, por um projeto do vereador Carlos Martins, o prefeito de Santarém sancionou a lei reconhecendo o dia 23 de março como o dia da cabanagem. Então, eu diria que tudo aquilo que já tem lá em Belém, a gente começa a dar nossos pequenos passos aqui em Santarém. Então, foi essa sessão, né, que teve, essa sessão especial que teve na Câmara, que teve esse objetivo de chamar a atenção. Tinham alunos, tinham vários segmentos da sociedade, acadêmicos da UFOPA, professores, que estavam participando, e eu tenho certeza que saíram de lá convictos de que não só a cabanagem foi um movimento muito importante, como também para dizer que a partir de agora, o dia 23 de março passa a ser inserido no calendário municipal como uma data importante para a história, para fazer memória aqueles homens que lutaram. Porque assim, quando a gente pensa também que a cabanagem é um movimento que foi pacífico, não foi, como eu disse, a ocupação da Câmara foi pacífica, mas o que teve, atualmente a gente vê registro de aproximadamente 40 mil mortos no Pará nesse movimento. No Baixo Amazonas, eu posso dizer que não menos de 10 mil pessoas morreram. E a maioria moradores ou descendentes do bairro da Aldeia, que à época a cidade era dividida, né? Santarém era dividida entre a cidade e a aldeia. Então a cidade era onde viviam os ricos, e a aldeia era onde viviam os descendentes dos índios, os moradores pobres, e eles incorporaram a ideia dos cabanos. Então foi assim um movimento que mexeu. Revolucionou a história mesmo, né? Mexeu muito, desestruturou todo aquele status quo que vinha, né, desde o período pré-colonial desde do período colonial até esse ano de 1835. Então, eu diria que realmente o 23 de março passa agora a ser essa data simbólica e importante, tanto para a história de Santarém como do Baixo Amazonas como um todo. Em se falando no governo municipal, professora, recentemente nós vimos algumas polêmicas com relação à construção de uma obra lá na Praça Rodrigues dos Santos, a obra chamada por alguns de camelódromo, que o prefeito tentou construir ou está com a intenção ainda de construir. O que a senhora pensa com relação a essa obra que está planejada pelo prefeito lá naquela praça? Eu diria basicamente que esse assunto, entre aspas, está encerrado, mesmo porque até onde nós temos acompanhado, me parece que já houve até a devolução do recurso que era para a construção desse camelódromo, e dizer que eu, enquanto presidente do IHGTAP, foi que apresentei o projeto, o caso ao Ministério Público, por se tratar de uma área
de preservação histórica. Ali estão as verdadeiras origens da cidade de Santarém, do processo de ocupação da nossa cidade e de onde aconteceram fatos significativos. Aquele local é um local de memória, aquele local se respira a história da nossa cidade. É dali que saíam, como eu disse há pouco, né, essa questão do Arthur César Reis de cabeça de ponte, todo o processo que se organizava, todas as expedições, elas eram articuladas ali. Ali foi a Praça do Pelourinho, ali chegou o padre Felipe Bettendorf, ali aconteceu... Ali que foi colocado o marco de Santarém, né? Sim, ali é o berço da cidade de Santarém, a gente fala. Então, se é o berço da cidade de Santarém, esse lugar tem que ser preservado, ele tem que ser apresentado tanto para os nossos alunos, nossos filhos, nossos netos, como os nossos visitantes. Ó, a cidade nasceu aqui. E aí, qual foi a proposta do prefeito? É remover os vendedores ambulantes que estão na Praça da Matriz para a Praça Rodrigo dos Santos e construir naquele local um espaço, né, onde eles pudessem vender o seu produto. Em nenhum momento o IHGTAP ou eu, Terezinha Amorim, que estive à frente desse processo e que participei de inúmeras reuniões com o Ministério Público, com a Justiça, com os diferentes órgãos da associação empresarial, universidades, IFAM, associação que veio dos países latino-americanos de arqueologia. Em nenhum momento nós fomos contra a construção do camelódromo. Nós até somos favoráveis que eles sejam alocados num local onde se possam desenvolver suas atividades comerciais de maneira digna. A nossa questão-chave é não naquele lugar. Local histórico, né? Não naquele lugar. Mesmo porque quando foram derrubadas as primeiras árvores, quando foi feito o primeiro processo de remoção, foram encontrados inúmeros fragmentos de cerâmica, que é uma página significativa da história de Santarém. Como eu falei há pouco da cerâmica, a história de Santarém começa por aqui. Você vê na Europa, tem castelos, tem igrejas, nós temos a cerâmica, que é onde começa a ser contada a nossa história. E ali é, como nós falamos, um dos maiores sítios arqueológicos do Brasil. Tá? Então não foi só a destruição da praça, não é a destruição da praça, como chegou até a ser levantado essa questão pelos defensores do projeto. Mas a praça estava abandonada exatamente por desconhecimento do valor histórico que ela tem. Então é nessa questão que nós trabalhamos, que esse projeto ele seja executado num outro local. E até onde nós temos conhecimento, né, o prefeito tinha até o final do ano para executar essa obra, e como o processo já está na esfera federal, né, municipal não conseguimos resolver, estadual também não, então já está numa esfera federal, e até onde nós sabemos, a obra está paralisada, e eu não diria que é só uma questão polêmica, tá? É um crime contra a nossa história, é algo assim que nos envergonha. É uma agressão, sabe? Contra a cultura e a história mesmo, né? Inclusive, enquanto cidadão santareno, e isso eu diria que, além de ser vergonhoso, é criminal mesmo, é algo inaceitável. Então, nós vamos continuar lutando para que a história de Santarém seja preservada, e que essa história, para ser preservada, ela começa exatamente com o seu berço. Então, a gente não pode dizer que Santarém não tem berço. A gente tem que dizer que ela tem um berço, ela tem um local que futuramente vai ser visto não apenas como aquele lugar abandonado, aquele local que foi destruído, mas que aquele local seja visto como o berço da cidade, onde tudo começa e onde ali se respira a história, né? E tudo o que aconteceu, todo o processo de evolução pela qual a nossa cidade passou. É ali que está essa base. Isso é uma questão bem preocupante, né? Vamos torcer para que o governo atual ele faça um estudo, que Santarém tem tantos lugares onde pode ser construído esse espaço para esses trabalhadores sustentarem suas famílias, desenvolverem seus trabalhos, né?
E vamos torcer para que essa equipe de planejamento, eles consigam ter uma sensibilidade maior com relação à nossa cultura e à nossa história, né, professora? Vamos torcer por isso. Com certeza, é o que todos nós queremos, com certeza. E, professora, e para nós finalizarmos, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem sobre a importância da cultura para o povo de Santarém e a nossa região. Quando nós falamos há pouco de que Santarém é hoje a cidade mais antiga do Brasil, isso já é fato, não somos nós de Santarém que dizemos isso, são os historiadores do Brasil que dizem isso. Santarém é a cidade mais antiga do Brasil, então esta cidade mais antiga do Brasil, mais bonita do Brasil, precisa ser cuidada. Eu diria que essa é a palavra certa, cuidada. Cuidada em que sentido? Em todos os sentidos. No respeito, a valorização, a preservação, tá? E, acima de tudo, conhecida. A história de Santarém precisa ser conhecida. E para eu conhecer esta cidade de Santarém, eu preciso conhecer, inclusive, o processo de evolução pela qual ela passou nos 3 diferentes processos de evolução, como aldeia, como vila, como cidade. E o que vai acontecendo ao longo desse processo na história de Santarém? Como é que vai se dando hoje esse processo tão desordenado, vamos assim dizer, em todas as esferas do município? Ela está vinculada a um desconhecimento que precisa começar pelas nossas próprias autoridades, pelos nossos próprios representantes, que ela chegue na sala de aula, que ela possa ser trabalhada pelos professores, que chegue até os nossos alunos e que esses alunos levem para suas casas, para suas famílias, para os seus amigos. É assim que a gente vai compartilhar esse conhecimento sobre a história de Santarém. E como eu disse há pouco, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Eu acredito que a partir deste conhecimento, dessa história de Santarém, desse respeito que se precisa ter tanto com a nossa história quanto com a nossa cultura, é a partir daí que nós vamos começar a mudar esse processo. É a partir daí que realmente nós vamos sentir na pele aquele verdadeiro sentimento de pertença que é nosso e que precisa ser cuidado, precisa ser preservado. Muito bem, professora. Foi uma grande honra tê-la aqui no podcast. Eu gostei muito de conversar com a senhora, de sua participação aqui. Essa foi a professora Terezinha Amorim no Pódio.